Olá pessoal, olha eu aqui de novo. Falo em nome do Núcleo Espírita Aldeia de Luz, na Aldeia da Serra, apresentando palestras. Nesta noite nós teremos a nossa companheira Carla Gonçalves, que vai falar para nós sobre a prece. É sempre bom a gente ouvir de novo, não é? Embora a gente saiba do poder da oração, tudo isso, ela vai reforçar esse nosso conhecimento. Por quê? Porque a prece tem um poder muito grande e é sobre isso que ela vai falar. Então vamos, como sempre, abrir o nosso coração cheio de luz, cheio de amor e envolvê-la em muito carinho. Ela é muito meiga e vocês vão sentir assim essa energia boa que ela vai transmitir. Tudo bem? Então que Jesus os abençoe, que Deus nosso Pai esteja sempre presente em nosso lar, envolvendo a todos com muito carinho, com muita força, com muita luz. Muito boa noite. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que a luz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, em seus lares, com seus familiares, inundando as suas casas de amor, saúde, paz e fraternidade. É com muita alegria que venho essa noite falar com vocês sobre o poder da oração. Esse tema foi escolhido e foi tirado do livro Fonte Viva, item 149, cujo nome é No Culto à Prece. E ele começa com um pequeno trecho, que é o versículo 31 do capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos. E diz assim: E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vejam, essa passagem nos conta da importância, da força da oração. A oração que pode ser feita sozinha, em qualquer lugar, ou que pode ser feita com um grande número de pessoas, desde que ela seja feita com o coração. A oração não precisa de palavras bonitas, a oração não precisa que seja grandiosa, que tenham palavras rebuscadas, mas ela precisa sim que venha do nosso coração. A oração é tão importante para nós, ela nos conecta com a divindade. A oração, ela é tão importante que no Evangelho segundo o Espiritismo nós podemos encontrar 3 capítulos sobre a prece, sobre a oração. Lá tem o capítulo 25, que é Buscai e achareis, o capítulo 27, Pedi e obtereis, e o capítulo 28, que é só de preces. Então, vamos refletir um pouco e pensar qual a importância que damos, qual a importância que nós temos dado à prece nas nossas vidas, na nossa rotina diária. A nossa forma de conectar-nos com Deus, de a gente se conectar com Deus, é através da prece. O nosso pensamento é energia, e essa energia, diferente das ondas que se propagam no ar, elas são capazes de se propagar através do fluido universal. E o fluido universal está presente em todos os cantos do universo. Por isso, o poder do nosso pensamento, o poder das nossas orações. Para que nós oremos com o nosso coração, nós precisamos que deixar Jesus entrar no nosso coração. E Jesus está batendo a nossa porta. Todo o tempo, todos os dias. Veja nessa figura que a porta só tem fechadura pelo lado de dentro. O que isso significa? Que a porta só abre pelo lado de dentro. Que somos nós que temos que abrir a porta do nosso coração para Jesus entrar. Ele está batendo a nossa porta. Vamos deixar Jesus entrar no nosso coração. E como que nós fazemos isso? Buscando o nosso aperfeiçoamento moral, buscando fazer as coisas certas todos os dias. Jesus deixou o maior presente para todos nós, que é o Evangelho. Temos o Evangelho segundo o Espiritismo,
que nos traduz tudo que Jesus vivenciou aqui na Terra de forma muito mais esclarecida. Essa é a cartilha do bem viver, o Evangelho segundo o Espiritismo. É através dele que nós vamos deixar Jesus entrar em nossos corações. E nós precisamos orar, nos conectar com a divindade. Mas como devo orar? Como é a maneira certa de orar? Eu preciso decorar uma prece? Eu preciso decorar todas as preces? Não. Como eu já falei, a oração tem que vir do coração. E mais, quanto mais em segredo nós estivermos, quando estivermos orando, ou seja, quanto mais recolhido nós estivermos, introspectivos, com os nossos pensamentos durante a oração, mais nós estaremos conectados com a divindade. Não devemos fazer como os fariseus, que oravam nas sinagogas, que oravam pelas esquinas, de forma efusiva, para demonstrar as suas benfeitorias, as suas qualidades. Não. Devemos orar como os publicanos, cheios de imperfeições, mas que antes de orar reconheciam as suas imperfeições. E então pediam perdão e oravam. E Jesus já nos ensinou. Não devemos pedir coisas materiais. Devemos sim pedir meios para resolver os nossos problemas materiais. Vejam bem, não devemos pedir coisas materiais. Devemos pedir a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, que nos deem a luz, o esclarecimento necessário para clarear o nosso caminho, e ela nos será dada. Devemos pedir a força para que possamos resistir ao mal, e nós teremos. Devemos pedir a assistência dos nossos mentores espirituais, e com certeza eles vão estar com a gente. Nós devemos buscar cada vez mais, através da oração, nos conectar com os nossos mentores. Vejam que Deus, como Pai, se um filho pede água, vocês acham que Deus vai dar fel para nós? De forma alguma. Se pedimos água, Ele nos dará água. Mas vejam bem, devemos pedir a água, mas Deus vai nos dar o caminho para chegar até a água. Ele não vai trazer um copinho de água, toma meu filho um copinho de água. Ele vai nos mostrar o caminho para chegar até a água. E é-nos dito também que antes de orar, nós devemos, se tivermos algo contra alguém, se tivermos alguma mágoa em nosso coração, devemos, antes de mais nada, perdoar aqueles que nos fizeram algum mal. E pedir perdão também é muito importante. Porque Deus, Ele não poderia ficar feliz em receber uma prece de um coração que está cheio de sentimentos que são contrários à caridade. Não é verdade? Então, nós primeiro precisamos limpar o nosso coração e aí, então, abrirmos a nossa comunicação com Deus. Devemos confessar os nossos defeitos. Devemos fazer como o publicano, que confessa os seus defeitos, pede com humildade. Vejam que a oração é um ato de humildade. É um ato em que reconhecemos que o nosso Pai maior é capaz de tudo para nos ajudar. E que nós, como seus filhos, estamos aqui diante dele humildemente, pedindo ajuda. Tem o ditado que diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Isso é verdade. Isso não quer dizer que nós vamos pedir
e nos será dado. Diz que peça, mas ajuda-te, e aí o céu te ajudará. Para tudo aquilo que nós pedirmos, nós precisamos demonstrar vontade. Vontade de realmente obter. Para que então todo o universo possa conspirar a nosso favor. Porque o nosso pensamento, o que ele pensa, ele transforma. Seja para o bom ou seja para o ruim. Por isso a importância dos pensamentos bons na nossa mente. Há quem diga que a prece não adianta, que não adianta orar. Para que eu vou orar? Se eu já venho para a Terra com o destino, para que eu vou orar? Então, para que existe o livre-arbítrio? Nós temos o livre-arbítrio. Vamos dizer que de 100% das coisas que estão definidas para a nossa vida, 5% apenas realmente estão definidas, que estão atreladas a leis imutáveis da natureza, que Deus não pode modificar para nos atender aos nossos desejos, mas 95% delas estão relacionadas ao nosso livre-arbítrio, às nossas escolhas. Então, quando nós orarmos, devemos pedir discernimento, clareza nos nossos pensamentos, força, coragem e resignação. Mas pensa bem, que Deus nunca vai nos dar o peixe pronto. Ele vai sempre nos dar os meios de conseguir os peixes. E muitas vezes, as respostas que ele nos dá não são, naquele primeiro momento, a resposta que a gente esperava. Eu vou ler para vocês uma historinha que eu achei outro dia, por acidente, nesse livrinho aqui, que se chama De Jesus para os que Sofrem. Um livrinho que era da minha mãe, eu encontrei aqui na minha casa. E é uma história que se chama As 3 Orações e as 3 Árvores. Então, em um grande bosque, haviam 3 árvores ainda jovens que pediram a Deus que lhe concedesse destinos gloriosos e diferentes. A primeira aspirava a ser empregada no trono do mais alto soberano da terra. A segunda desejou ser utilizada na construção do carro que transportasse os tesouros desse rei poderoso. E a terceira desejou transformar-se numa torre nos domínios desse potentado para indicar o caminho do céu. Passados anos, elas foram respondidas pelo mensageiro angelical que avisou a elas que o Todo-Poderoso, Todo-Misericordioso recebera as suas orações e que lhes atenderia às petições. Muito bem. Passado um tempo, entraram naquela floresta alguns lenhadores que derrubaram aquelas árvores. Foram arrastadas, foram levadas, e elas, naquele momento, confiaram nas promessas do Senhor e se deixaram conduzir com paciência e humildade. E o que aconteceu? Qual foi o destino dessas árvores? A primeira se tornou um grande coxo destinado à alimentação de carneiros. A segunda foi adquirida por um velho praiano que construía barcos por encomenda. E a terceira árvore, foi comprada e recolhida para servir em momento oportuno numa cela de malfeitores. Ainda assim, elas não deixaram de acreditar na mensagem que receberam do Eterno e continuaram acreditando, sem blasfemar, sem se lamuriar. E então, elas se tornaram a primeira
veio a ser receber Jesus das mãos de Maria, servindo de berço ao dirigente mais alto do mundo, aquela que era um coxo para alimentação dos carneiros. A segunda, Jesus utilizou como veículo, como uma barca valente e pobre, que Jesus utilizou para transmitir sobre as águas muitos dos seus mais belos ensinamentos. E a terceira foi transformada apressadamente em uma cruz, em Jerusalém, e seguira com ele o Senhor para a morte, e ali, ereta e valorosa, guardara-lhe o coração torturado, mas repleto de amor, no extremo sacrifício. Em verdade, nós podemos endereçar a Deus, em qualquer parte, em qualquer tempo, as mais variadas preces. Mas todos nós precisamos cultivar a paciência e a humildade para esperar e compreender as respostas de Deus. E essas 3 árvores tiveram o destino que elas tanto pediram a Deus. A força do pensamento, todos nós, através da força do pensamento, criamos em torno de nós forças curativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis. Tudo depende da forma como nós pensamos, da forma como nós mentalizamos a nossa vida. O nosso pensamento pode se tornar paredes que nos enclausuram ou asas que podem nos levar em direção à nossa evolução moral e espiritual. Devemos sempre pensar para nós e para os outros o bem, o melhor. Como pensamos, assim será a nossa vida. E devemos orar pelos espíritos sofredores, pelos mortos. A força da prece está dentro de nós. Levamos o nosso pensamento por aqueles, devemos elevar o nosso pensamento por aqueles que têm ouvidos, mas não conseguem ouvir, e têm olhos e não conseguem ver. Nossos pensamentos podem se propagar através do fluido universal para qualquer canto desse universo. Onde quer que exista um ente querido, um espírito amigo, que você queira mandar a ele bons pensamentos, boas energias, faça. Faça através da intercessão dos seus mentores espirituais, mas faça, porque certamente lá chegarão. E serão para esses espíritos, para esses irmãos necessitados, onde quer que eles se encontrem, verdadeiros bálsamos para as suas dores, para os seus infortúnios, para as suas confusões. Faça, ore. No momento de tristeza, de saudade extrema daquele ente que se foi, ore e peça ajuda, amparo, arrependimento a esses nossos irmãos. E lembre-se, o seu pensamento se propaga aonde quer que você mande ele ir. Pela lei da atração, os nossos pensamentos fazem com que tudo o que nós pensamos, tudo o que nós desejamos, se torne realidade. A transmissão do pensamento, a comunicação entre encarnados e desencarnados acontece através da transmissão do pensamento. Da transmissão do pensamento que se dá sobre o fluido universal, que pode ir a qualquer lugar. E esse pensamento, essas orações, eu preciso ter um lugar certo, eu preciso ter o momento certo para orar? Não. Nós podemos orar em qualquer lugar, desde que seja com o coração.
Nós podemos orar enquanto estamos trabalhando, nós podemos orar enquanto estamos na academia, podemos orar durante uma caminhada. A oração é a nossa primeira obrigação, deveria ser a nossa primeira obrigação ao acordar pela manhã e ao nos recolhermos à noite. Orar pela manhã, por termos acordado, por termos mais um novo dia, por termos a oportunidade de viver mais um dia, de ter mais um dia nas nossas vidas nessa encarnação, para progredir, para aprender, para fazer algo diferente do que fizemos no dia anterior, para melhorar algo que fizemos. Essa é a nossa grande oportunidade, todos os dias, e nós devemos, ao acordar, agradecer. E à noite, ao nos recolhermos aos nossos lares, nos recolhermos para dormir, para descansar, nós também devemos agradecer pelo dia que tivemos, pelas oportunidades que tivemos. Agradecer a todas as bênçãos recebidas. E pedir, mais uma vez, que possamos, durante o sono, estar em companhia de bons espíritos, que possamos ir a lugares que sejam educativos, que sejam edificantes para o nosso aprendizado durante o desprendimento do corpo. E que possamos retornar e ter mais uma oportunidade no dia seguinte. Devemos sempre agradecer, iniciar as nossas orações com gratidão e encerrar as nossas preces, nossas orações com preces, com aquilo que necessitamos verdadeiramente. Então, meus irmãos, eu tenho aqui um pedido final para vocês. Que todos nós, como discípulos de Jesus, possamos pedir em uma só voz pela recuperação do nosso planeta, das pessoas nos hospitais, ou onde quer que se encontre um irmão necessitado, nesse momento de turbulência e transformação do nosso planeta. Que eles sejam amparados, que eles sejam curados e, principalmente, que cada um de nós possamos fazer a nossa cura interior, a nossa evolução espiritual, porque isso sim se tornará a cura do nosso planeta. Não é o planeta que vai nos curar, somos nós que vamos curar o nosso planeta. E uma última lição: todas as vezes que o seu pensamento for um pensamento de luz, de boas energias, você se liberta. Você se liberta das energias que não te ajudam. Portanto, ore e pensamento positivo sempre. Porque às vezes, tudo o que nós precisamos fazer é baixar a cabeça, orar a Deus e resistir à tempestade. Meus irmãos, muito obrigada. Fiquem com Deus. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja e inunde o lar de vocês na noite de hoje, por toda esta semana. Que assim seja, graças a Deus.